No reino de nobres e valorosos cavaleiros, o juramento do grau ressoa em versos verdadeiros. Honra, coragem, sabedoria, força a brilhar. Pela ordem do cálice, o compromisso a jurar. Com punho erguido, o juramento se faz. Expurgo das bruxas e monstros, sem nunca voltar atrás. No fogo das tochas, as sombras se dissipam. O poder e a justiça que nos guiam. Pois puro efeito, sem mal ou desdém, com discernimento, buscamos nosso bem. A autoridade é nossa, mas com sabedoria, preservando a ordem, a justiça em harmonia. Com lanças em risco, enfrentamos o mal, sem piedade. Os monstros desfazemos em vendaval. Ó, uma descrição física da Se eu criancinha. ganhar, você também. Eu posso te perguntar algo? Sincera comigo? Se você ganhar, pode. Na verdade, eu te permito outra coisa, ó. Já que você é nova e tá sendo tão legal e querer brincar comigo, pode me perguntar o que você quiser. Mas, cada pergunta que você faz é um ponto que você já começa negativo no nosso jogo. Topa? Pronto. Que bom, eu gosto de você. Você gosta de brincar, você gosta de jogar um jogo arriscado. Isso é divertido. Não é divertido, gente? Todo mundo fala ao mesmo tempo. É divertido, Morgana. Todos nós vamos brincar. Um jogo arriscado. 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 Morgana. Pode falar. Morgana. Pode falar. O que é você? Uma Barney? Manhã? Ah, essas formas de me chamar são meio arcaicas, tá? Mas eu entendo você. Eu acho engraçado, mas tudo bem. Você quer usar esses termos querendo descobrir? Eu vou fazer então eu posso te devolver com uma outra pergunta? Prometo que te respondo depois de você me responder. Mas, se me fizer uma pergunta, você também pede uma bolinha. Eu gosto do seu jeito de jogar. Eu topo. A minha pergunta é: se eu falar que eu sou um tipo que você não tem nem como compreender, o que você fará depois? Se eu não puder derrotar você, tentarei te convencer a deixar esse infeliz viver a sua vida também infeliz. Sem a sua interferência. Mas aqueles que quiserem seguir você, bom, estão livres. Bom, gostei da sua resposta. Bom, eu sou uma Yonk, ou uma Yoff. Eu sou uma jovem brincalhona. Essa parte deu pra perceber. Você deve ter ficado mais tranquila, né? Afinal de contas, uma jovem não deve ser tão difícil. Você deve, pelo seu jeito, eu acho que até que você deve ter ficado feliz de escutar que eu sou só uma jovem. Não é? Sinceramente, eu gostei mais de você do que desgostei. Ah, obrigado, Kalin. Você é muito divertida. Vou adorar brincar com você por muito tempo. Vamos jogar agora, lembrando que nós dois perdemos já uma bolinha. Cuide para não perder as suas outras, tá bom? Tem.
tá ligado? Não perca suas bolas, Rex. Não, eu São imaginei outras a bolas. cara. Eu imaginei a cara da Kaylee escutando isso e tipo, aham, aham. O que tá rolando aqui, Jesus Cristo? Você é meu pastor! Senhores, Rezar que ele vira lá de cima e diz: Ó, vem cá, aí eu não me meto, não, vocês que se virem. vocês queriam ir pra um lugar chamado Lenha! Torchwood! Senhores, é aqui que eu vou ter que interromper a aventura, certo? Vou encerrá-la, certo? Que E, estão só e vocês com dois. isso, e com isso, passaram-se 2 horas do Igor. Não, tá lá, o cara. O cara acabou de roubar. O cara, ele tá com o cálice na mão. Com o cálice na mão, o cutelo na outra e se encarando. E o outro, ó, não mexe um milímetro. Lorne e Sir Phelps, por favor, eu gostaria que vocês rolassem um D20. Nesse chat mesmo? Já estamos aqui. Pode ir pro Paragon mesmo. Pode. Tá. Ok. Começamos bem, porra. Nossa. 18. 18. Uou. É, Não, pode Vai, começar, Bruno. Esse Vai é do lá. o Bruno, esse é o Phelps ou James? O Phelps. Phelps. Então rola pelo James. A gente tirou outro 20. Ok. Não, 14. Seguinte, senhores. Vocês demoram um tempinho, mas vocês vão acordando pouco a pouco. Tá? Uhum. Lorne, você tá um pouco desconfortável naquela Kombi, certo? Afinal de contas, mesmo tirar um pequeno descanso com a armadura, por mais que você esteja acostumado, não é a coisa mais confortável do mundo. Sim. Fora que eu não vou nem comentar sobre o vosso odor corporal. Sim. Enquanto o Sir Phelps e o James também vão acordando aos poucos, certo? Vocês vão então contemplando e verificando pelas janelas aonde vocês estão. A forma da vila que vocês se encontram, ela fica dentro de um enorme tronco de uma árvore milenar gigantesca, certo? É como se toda a vila estivesse sendo cercada por muros enormes de madeira, quando na verdade são a casca da árvore. Então, faz com que o interior da vila seja um pouco mais escuro e a fonte de luz vinda do céu seja pouco eficaz. Afinal de contas, a Balhart, essa floresta, ela tem a tendência a ser escura por natureza, ter pouca iluminação, certo? Lembrando que o tempo que está é um dia nublado, tá? Um dia nublado com aquele céu cinzento e escuro, que é natural da vila, aliás, do reino de Britans, que vocês estão. Vocês dois podem rolar um Perception, pois vocês dois não acham vossos colegas, certo? Ou pelo menos os dois dos cavaleiros que vieram com vocês não estão na Kombi. Ok. Rezemos para não tirar um 19. Eu passei. Bruno, tu pode rolar ou pelo Phelps ou pelo James. Um dos dois, tá? Certo. Vou lá pelo James, que ele tem essa percepção de gato. Deixa eu ver.
Rolou, Bruno? Vou rolar 13 e 20. Enquanto isso, eu vou então fazendo a descrição pro Lord. Se você Passou. Uhum. ótimo, vocês dois. O poder que vem o dom heróico da habilidades mágicas para vocês, como já descrito, tá? Ele melhora a percepção de vocês e vocês conseguem notar a presença de magia no local, fora que vocês têm uma pequena noção de onde está Kaylin e Lorne, que estão separados uns dos outros. A vila tem presença de magia, como mencionei, mas a presença da magia você só sabe que ela existe, mas não específica, não está tão forte. O que mostra que dos dois, ou a magia é fraca mesmo, ou a presença de... ou existe algum tipo de coisa aí nublando o seu radar. Mas, de novo, é um ou outro. As duas possibilidades são possíveis. Outro ponto que eu quero acrescentar de cada um de vocês é perguntar: vocês estão atualizados? Vocês estão atualizados? Bem, em resumo, a ficha de vocês está atualizada com dizente? Sim, a ficha tá. Perfeito. Bruno, você também? As suas duas fichas? Uhum. Peraí, tá sim, tá sim. Só o gato que eu preciso dar uma atualizada aqui, que ele foi pro nível 3. Ao contrário do Felix, que foi só pro nível 2. Mas tá ok. Ali, parados vendo pela janela essa vila onde vocês estão, rapidamente alguma coisa bate na janela de vocês. Não estilhaça nem nada, você só vê esse tipo, como se uma pedra atingisse, que alerta, tipo, dá aquele pequeno susto. Uhum. É uma pedra que foi lançada pela esquerda e tu vê que ao longe tem umas três crianças rindo, sorrindo e tacando pedra na Kombi como se usasse pra brincar, sacou? Ok. O Lorne, ele desce de maneira extremamente carismática e anda em direção às crianças. Você saindo quando tu abre pela porta, por uma porta que não fica direto de cara pra trajetória das pedras, sai dando aquela pequena intimidação do nosso querido Lord. Não, e o pior é que não é nem intencional. A questão é que ele naturalmente age assim. A criança continua atacando pedra na Kombi, brincando assim, tipo, como se fosse a brincadeira mais boba do mundo, sacou? Tipo, tacando pedra. Aparentemente eles estão vendo quem arranha ou quebra um vidro primeiro. E você pode rolar um Perception, por favor? Você consegue notar que eles obedecem um tipo de padrão, sacou? Primeiro, o mais velho aparentemente joga uma pedra. O segundo, mais velho, joga outra pedra, mas só depois que o primeiro termina de jogar. E por fim, o mais novo também taca uma pedra. E depois o mais novo taca a pedra novamente. E daí o do meio, e daí o mais velho. Como se fosse dos dois um. Isso pode ser relevante, ou também pode ser simplesmente a ordem da brincadeira deles. Só que eles continuam rindo e sorrindo, jogando a pedra, assim, coisa mais feliz e boba, sacou? Crianças jogando pedra.
se aproxima Ok. deles. Não, ele vai andando e assim, ele ainda tá procurando os colegas dele, tipo, né? Por cima, assim, olhando ao redor, dando uma olhada na população, mas ele tá se aproximando deles pra ele pedir pras crianças parar. Uhum. Só que assim, querendo ou não, o Lorne não é muito amistoso, mas ele considera que são só crianças ainda. Então ele tá tentando chegar perto primeiro. O que você consegue ver é que ao sair da Kombi tu tem uma visão melhor, tá? A Kombi tá Aham, parada semelhante como se fosse um estacionamento, só que não, sacou? Ali era pra parar cavalos, amarrar cavalos, tem a Kombi parada aham. ali. E Amarraram a com. a parte engraçada é que por algum motivo tem uma corda amarrada na Kombi, amarrada no retrovisor e amarrada no coxo, sacou? Na madeirinha ali, como se fosse amarrar a Kombi mesmo. Não, perfeito. Perfeito, que tolo não amarraria a Kombi. Então, Só que assim, existe a vila aqui, tá? As casas são tudo muito semelhante à favela, sacou? uhum, Tipo, morros encrostados na própria raiz da árvore, subindo e casas em cima de casas, barracos. Poucos são os locais que realmente são bem construídos e praticamente todos de madeira ou alvenaria, tá? uhum, E um cheiro de flor bem forte que você consegue captar, tá? uhum. Não te intoxica nem nada. Você sabe que não é venenoso. Sim. As crianças estão tacando pedra, como mencionei. E por último, outro detalhe que você enxerga. Detalhe, Bruno, se você sair da Kombi, tudo que eu descrevi aqui é equivalente pra você, tá bom? Uhum. Que uma das casas mais acima parece uma das eu digo construção melhor, porque não é necessariamente uma casa, aparentemente uma biblioteca. Ela possui, dá pra ver porque tem símbolos que remetem a livros ali, certo? Apesar de não estar escrito biblioteca necessariamente, tá? Mas em cima dessa casa existe um ídolo bem pequeno, Aham, sacou? E pelo ângulo que ele tá, só daria de ver de longe mesmo, sacou? Se você chegasse perto ou se você andasse pelos corredores e escadas até lá, aham. você não ia ver. Só tu tava tendo uma visão privilegiada. E este ídolo é pequeno, só que assim, com uma visão rápida ali, tu não consegue identificar que ídolo é, mas parece uma pequena estatueta lá em cima, sacou? Uhum. É isso que eu tenho a dizer. Eu consigo fazer uma percepção pra mim ver se eu forço assim, Você pode fazer um teste de Perception. Eu falei. Ele olha assim, ele. Foda-se. É o capacete, cara. O capacete prejudica a tua visão, cara. Não, com certeza. Bruno, enquanto o seu Uhum. Lorne tá ali, tu faz alguma coisa? Ah, o James vai tentar se guiar pelo cheiro dos perdidos. Tu não precisa nem fazer um teste, tá? Tu pode passar daqui. Permitir. Você sabe que o Lorne, ele foi numa direção pra direita. E a Lady Kaylin, ela tá no centro-direita. Sacou? Mas tá quase pendendo pra esquerda a distância onde ela tá. Certo. Tu não sabe dizer a distância ou exatamente onde. Só a direção, sacou? Se guiando ali pelo teu faro. Uhum. Enquanto eles estavam. Vocês percebem isso, tá? Se aproxima de vocês aparentemente um rapaz ali, ele tá
trazendo o cavalo dele pra amarrar ao lado da Kombi. E eu só quero que vocês tirem essa imagem. Tá lá o cavalo e uma Kombi no bagulho pra amarrar. Com certeza. Cavalo, certo? E tá trazendo, ele amarra o cavalo dele. Ele meio que ignora completamente a presença de vocês, só tá amarrando o cavalo, as crianças tacando pedra. E em certo momento ele vai passar ele vai, depois de amarrar o cavalo, quando ele tá passando, ele passa por algum motivo, ele olha na direção das crianças, depois ele olha na sua direção, Lorne, e é como se ele olhasse através de você, sacou? Como se ele quisesse ver por alguma coisa atrás, só olha e volta com a rotina dele, seguindo. Esse rapaz tá usando roupa simples, tá? Quase como de um camponês comum. O único detalhe que eu poderia dizer que seria diferente é que ele é um mouro, certo? No caso, o mouro, ele tem a pele mais escura, sacou? Semelhante a um latino. Sim. Que no caso é a definição: latino, mouro. Latinos ou negros seriam chamados de mouros aqui, certo? Sim. Ele olhou naquela direção e seguiu. O único ponto que você sabe dizer, que tu pode dizer que sobre essa definição, é que os mouros, eles são comuns de viverem mais em cidades grandes do que em vilas pequenas, tá? Sim. A maioria dos mouros aqui é imigrante, veio de outros cantos do mundo para Britons. Só que eles então querem vir e ficar nas cidades grandes, Valendor ou outra cidade maior. Para que ficar no cu de numa cidade no meio de uma floresta, dentro de um tronco? Mais interior impossível, no interior de Balhart. Então, É o que eu tenho a dizer. Qual é a ação de definitivamente. vocês? Então, o Lorne, ele chegou nas crianças. Ele Sim. para assim na frente do mais velho, tipo, ele se posta assim. Ele olha pra baixo pra encarar a criança e ele pergunta: taverna. A criança, quando você fala alguma coisa, ela olha na sua direção, certo? Ela continua sorrindo. O sorriso dela é um pouco estranho, tá? Que é um sorriso não natural, certo? Dá pra perceber isso. Sim, chamaram o Juninho, chamaram o Tony quando ele tava quieto na dele. Vem tirar uma foto, só que sorri. Claramente não é natural, sacou? Ele sorrindo daí. Você é um visitante, não é? Taverna. Bom, taverna você pode seguir ali, ó. Ele aponta jogando outra pedra, sacou? Na Kombi. Você pode ir por ali e você vai continuar, você vai se divertir muito. Todo mundo vai se divertir. Todo mundo vai brincar. Todo mundo. Ele dá assim 2 tapinhas na cabeça da criança e ele diz: pedra. E ele aponta pro ídolo. E ele olha assim pra criança e ele diz: duvido. A criança olha sorrindo aí. Você se comunica estranho. Tu acha que eu vou tacar pedra no ídolo? Não dá pra atingir daqui. Não dá pra acertar daqui. Ele olha assim e ele diz: fraco. A criança olha pra baixo. Diz que quando ele olha pra baixo, os outros olham pra ele, certo? E falam: você é fraco. Você é fraco. Então eles começam a tacar pedra na criança, sacou? Você é fraco. Você é fraco. E eles começam a tacar, continuar atacando pedra de forma violenta, sacou? Enquanto que o garoto que começa a receber as pedradas, ele não revida. Ele continua sorrindo, olhando pra você, enquanto que as pedras atingem ele. Atingem as costas, ombro, rosto.
as crianças estão tecnicamente juntas, assim, uma bem do lado da outra, não é? É, o que faz a pressão na pedra ser mais forte. Ok, como elas estão todas juntas, ele pega a primeira criança que está sendo apedrejada Uhum. e ele atira nas outras duas, para que as três desmaiem. Tu vai jogar uma criança numa criança? Não, em duas. Não, uma criança contra duas crianças. Ótimo Sim. lançamento. Ótimo lançamento. Exatamente, a Mel entendeu a minha teoria. Exato. Quando tu pega a criança que levou pedrada, já tava sangrando e sorrindo, tu joga a criança que tava sorrindo nas outras que estavam sorrindo, tacando pedra. Não, e o pior é, a criança vendo um cavaleiro de 3 metros de altura, pegando ela com as duas mãos pela cabeça. Meu Deus. Mas assim, foi útil, tu nocauteou as três, sacou? Ele olha assim, ele diz, resolveu o problema da Kombi, na cabeça dele. Uhum. Aí ele para assim, ele decora a informação da criança. Pra lá tem o problema. Uhum. Se pra lá é o problema, ele começa a procurar pelo grupo. A cavaleira, o Corran. Ó, Sir Phelps, tu se comunica com o Sir Lorne, que você captou o cheiro. É que o Sir Phelps se comunicar vai ser foda. O gato não se comunica, mas o outro consegue. Então foi o James que sentiu o cheiro. No caso, ele sabe que ele não vai conseguir se comunicar com o Lorne, mas ele também não quer falar com o Phelps. Então ele. Não, ele vai falar rapidinho ali e vai começar a andar ali na direção rapidamente falando ali. Eles estão naquela direção, seu porra. E o felpudo para ali. Ele falando, eles estão naquela direção pro Lorne. Ok. Não, perfeito. O Lorne, ele olha assim, ele confirma com a cabeça e ele vai na direção do grupo, então. Uhum. Vocês vão na direção de quem? Da Kalin ou Lorne? Não, mas o Lorne sou eu, e eu tô indo na direção do... Desculpa, Kalin ou Corran, desculpe. Qual tá mais Mas próximo, porra, eu não tem imagino? cheiro, caralho. A Kalin tá mais próxima. Então, tá resolvido. Beleza. Nobres Cavaleiros continua no próximo episódio, porra.